Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Wesley e no vídeo a seguir você irá assistir um sermão pregado na segunda igreja presbiteriana de Juiz de Fora a respeito de um texto muito interessante que está na lei de Moisés. Era a regra das fitas azuis na bainha das roupas de todos os judeus. E o objetivo dessas fitas azuis era para que o povo de Israel fosse diferenciado dos outros povos, um povo de propriedade exclusiva de Deus, e era para que o tempo todo eles olhassem para aquela marca na roupa deles e se lembrassem da lei de Deus. E nós vamos ver o que é que isso tem a ver com o Senhor Jesus Cristo. Assista e já voltamos para a oração no final. Números 15, a partir do versículo 37. A lei acerca das borlas das vestes. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul, e as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Jesus e a lei do fio azul na bainha das roupas. Se você viu o convite que eu compartilhei hoje à tarde, eu coloquei esse título grande e curiosíssimo, né? Jesus e a lei do fio azul na bainha das roupas, né? E ali é o convite que eu mandei, né? Se puder ver ali, você está vendo ali uma imagem, um desenho, uma pintura da mulher com fluxo de sangue tocando exatamente nas orlas das roupas de Jesus, e você está vendo ali, provavelmente, possivelmente, aquele monte de fio azul, aquelas fitas azuis que era usado nas bolas de todas as roupas, seja no vestido, tinha lá as fitas azuis, seja na túnica, na ponta, sempre tinha aquelas fitinhas azuis, e a mulher do fluxo de sangue toca nessas fitas azuis, nessas borlas aqui, que estavam com pregas e nos cantos presas com um cordão azul. Pois bem, lemos o texto agora de Números 15, 37 a 41. E nós lemos aqui que na lei de Moisés existia especificamente um mandamento para que as roupas tivessem aquele... Não é um adorno, apesar de ser bonito, mas o objetivo não é ser bonito. O Deus de Israel queria manter o seu povo em uma contínua recordação dos seus santos mandamentos. Sim, Deus queria que o povo o tempo todo lembrasse dos mandamentos. Por quê? Porque a nossa tendência é fazer o que com a lei de Deus? Esqueci. Não é assim? Esqueci de honrar meu pai e minha mãe hoje. Entendeu? Esqueci de não contar mentira hoje, acabei contando.
Esqueci de não odiar o meu próximo, acabei odiando. A nossa tendência é esquecer. Daí Deus dá essa belíssima instituição desse cordão azul, que era destinado a ser um memorial celeste, ligado às bordas dos seus vestidos, de forma que a palavra de Deus pudesse ser sempre trazida à memória, nos pensamentos e nos corações dos israelitas. Andar com uma roupa, com uma fita daquela. E o que significa a fita? Que eu não posso esquecer a lei de Deus. Eu tenho que obedecer. Os judeus carregavam na sua roupa a lembrança da lei de Deus. E quem é que mandou colocar essa lembrança? Quem é que mandou fazer esse memorial? O próprio Deus. Sempre que o israelita punha os seus olhos sobre o cordão azul, ele lembrava e pensava em Deus. E ele então deveria mostrar-se obediente, sincero aos estatutos do Senhor. Era inegável. Imagine na feira da cidade, em Jerusalém, todo mundo com uma roupa vermelha, branca, azul, preta, lilás, mas todo mundo nas borlas, na bainha de cada roupa, tinha fitas azuis. Todo mundo. E o que é que essas fitas azuis significam? Que a lei de Deus deve estar sempre na minha mente e no meu coração. Esta era a intenção prática desse cordão azul que nós lemos aqui em Números 15. Todo o tempo o povo deveria se lembrar da lei de Deus e não deveriam ter vergonha de carregar em suas roupas diante dos outros povos esse memorial que mostrava que eram um povo separado para Deus. Olha que interessante. De repente, um israelita andava por outra terra, uma família inteira, todo mundo com uma roupa diferente, mas todos os israelitas carregavam essas fitas azuis nas bainhas de suas roupas. E uma outra pessoa perguntava: por que está todo mundo com essa fitinha azul na roupa? E um judeu, um israelita respondia: é para que lembremos da lei do nosso Deus. Nós somos um povo que tem apenas um Deus. Nós somos um povo que tem apenas um único Senhor. E essas fitas azuis é para que lembremos dos seus estatutos, dos seus mandamentos, das suas regras, da sua lei, do seu bom conselho. Sim, e eles andavam com essas fitas azuis. Mas o homem é tão pecador, o homem é tão mau, que ele dá conta de pegar uma bênção que são essas fitas azuis para lembrar da lei de Deus e transformar em pecados para si mesmo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 23. Mateus 23, de 1 a 5. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Sabe que franja é essa? A fitinha azul. Sabe o que os fariseus e os escribas faziam no tempo de Jesus? Eles pegavam suas roupas e colocavam um monte de fita azul. Faziam fitas largas. Não era assim tão bela e tão discreta quanto ali na figura de Jesus ali, mas eles faziam fitas largas, como quem queria dizer assim: veja como eu
eu obedeço a lei de Deus. Olha para mim, veja como eu sou santo. Veja como eu tenho tantas obras, que o céu me pertence. Percebe? Eles pegavam aquilo que era para lembrar da lei de Deus e usavam como motivo de glória própria, honra própria. Pegavam o memorial da lei de Deus e transformavam num pecado. Quando lemos então Mateus 23:5, vemos o triste uso que os homens tinham feito da instituição divina. Este lembrete da profissão de fé dos judeus deveria estar na roupa de todos os judeus. E esse lembrete da lei de Deus foi desvirtuado. Os judeus, escribas e fariseus, desenvolveram esse costume até sobrecarregá-lo de minúcias, esquecendo-se da sua singeleza, da sua simples mensagem espiritual. Imagine um fariseu: minha irmã, qual é a largura da fita azul na sua roupa? Cuidado, tem que ter tanto de largura, tem que ter tal tom de azul, tem que ter 3 fileiras, 4 fileiras, 5 fileiras, tem que colocar assim, ó, na manga aqui, na gola, entendeu? Cheio de regra. Percebe? Eles colocavam peso, eles pegavam o memorial e transformavam aquilo que era uma bênção num problema, porque eles queriam ser vistos pelos homens. Então eles andavam com aquelas roupas e as fitas alargadas. Não sei se tinha, mas se pudesse botava até um azul que brilhava, né? Com purpurina. E o fato é que estavam pecando, porque as roupas estavam cheias de fita azul, mas a lei de Deus não estava no coração. Tinham minúcias, inventavam regras para o ritual, mas o coração distante do Senhor. Assim, a própria coisa que havia sido instituída com o propósito de os levar a recordarem o Senhor e prestarem obediência humilde à sua palavra, eles transformaram e converteram num motivo de exaltação própria, de orgulho religioso, de pecado. Em vez de pensarem em Deus e na sua palavra, usavam a fitinha para pensarem em si mesmos. E no lugar em que ocupavam no conceito dos outros homens, pois fazem todas as suas obras, Jesus fala no versículo 5 de Mateus 23, com qual objetivo? Serem vistos pelos homens. Percebe? Eles enchiam a roupa de fitinha azul, não era para obedecer a Deus, era para os outros homens olharem para eles. Assim como alguns que oravam no canto da praça, assim como alguns que quando iam dar uma esmola para alguém, falavam assim: grita aí que eu estou dando esmola para o pobre aqui, grita aí para os outros ver que eu estou dando esmola. Transformaram uma bênção num grande pecado. Em vez de pensarem em Deus, pensavam somente a si mesmos. Não pensavam no Senhor, que era o objetivo primário da lei. O espírito original da lei foi completamente perdido, enquanto que a forma exterior era guardada para fins egoístas e de vanglória. Percebe? Qual era o objetivo da fita? Lembrar a lei de Deus e obedecer a lei de Deus. Mas eles usavam as fitas para esfregarem na cara dos outros homens que eles eram mais santos, que eles eram mais religiosos. Mas nós podemos ver coisas semelhantes nos nossos dias? Claro que sim. Há tantas pessoas ao redor de nós, e às vezes nós mesmos, que olhamos e pegamos os rituais que Deus nos ordenou e usamos apenas para a nossa glória, para os outros olharem para nós. Quantos pastores querem ver a igreja cheia, não por amor às almas perdidas e quer que as almas sejam salvas, mas há pastores que querem igreja cheia, não para encher o céu,
mas para ver se o cofre deles fica cheio. Há pessoas que colocam tanto peso em roupa, em coisas externas, mas o coração está longe de Deus. Há pais, homens que são extremamente severos com suas filhas, mas na rua mexe com a mulher dos outros. Gente que tem exterior que parece, mas o interior não é. Mas pense comigo, Jesus obedecia a lei? Sim. Qual parte da lei Jesus obedeceu? Da lei de Moisés? Toda. Isto significa que na roupa de Jesus tinha aquelas fitinhas azuis? Claro que tinha. Claro que tinha. Tem uma prova bíblica disso? É o que nós vamos ver agora. O que é que tem a ver Jesus e a lei do fio azul na bainha das roupas? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8, 42 a 48. É uma história muito conhecida. A cura de uma mulher enferma, diz assim o texto: enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com os seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa porque ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Os judeus deveriam carregar aquelas fitinhas para lembrarem da lei de Deus, para lembrarem que tinha que ser santo. O problema é que aquelas fitinhas eram mais santos do que os fariseus. Aquelas fitinhas eram mais sinceras que os fariseus. Mas de repente vem Jesus, judeu, obedecendo a lei, nas suas roupas, a fitinha azul. Mas o mais precioso é que Jesus guardava toda a lei. Jesus era santo. Jesus não se envergonhava de fazer apenas a vontade do Pai. Um dia falaram para Jesus sobre o que ele fazia assim: olha, eu não faço a minha vontade, eu faço o quê? A vontade daquele que me enviou. E essas fitinhas aqui, eu obedeço mais do que essas fitinhas lembram, porque eu obedeço não só o ritual, não só o externo, eu obedeço do meu coração. Eu fazia a vontade do meu Pai lá no céu e faço a vontade do meu Pai aqui na terra. Cristo Jesus praticava esse ritual. Você pode ver isso em Mateus capítulo 9, quando conta a história, também diz lá, é a mesma palavra para Mateus 23:5. Aquela mulher então veio e viu Jesus, ela pensou: se eu tocar naquelas fitinhas azuis, se eu tocar na borla das vestes de Jesus, se eu tocar naquelas pregas onde está o sinal da lei de Deus, eu vou ser curada. Não é por causa da roupa não, mas quem está dentro daquela roupa é santo como a lei, porque a lei é dele, os preceitos são deles. E aquela mulher então toca, porque Jesus possuía santidade perfeita que aquelas fitinhas azuis representavam. A mulher tocou na orla da veste de Jesus. Mateus 9:20 diz essa expressão, orla da veste.
É a mesma palavra para Mateus 23, quando Jesus fala sobre os fariseus que alargavam suas fitinhas azuis. A mulher então toca na orla da veste de Jesus, toca naquele símbolo de santidade, mas é interessante, a impureza da mulher não passa para Jesus. A imundícia da mulher não passa para Jesus. É a santidade de Jesus que passa para a mulher. É o poder de Jesus para curar que passa para a mulher. Lembram Jesus tocando em leprosos? Na lei de Moisés, o que acontecia quando alguém tocava num leproso? Ficava imundo. Mas quando um leproso tocava em Jesus, não era a lepra que passava para Jesus, era a santidade de Jesus que passava para o leproso, era a saúde de Jesus que passava para o leproso, era a cura de Jesus que passava para o leproso. Somente a fé que toca em Jesus tira dele, não das fitinhas azuis, mas de Jesus, toda virtude, toda alegria, toda a bênção. As pessoas levadas a Jesus pela fé e com fé reconhecem seu estado e encontram nele cura. Ela pensou, eu estou enferma. E é interessante, diz o texto, que ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos e não foi curada. Isso é símbolo do quê? Das nossas boas obras. A gente pode fazer. E sabe qual vai ser o tamanho da nossa cura do pecado no coração? Nenhuma. Mas a fé que toca em Jesus, tira de Jesus virtude. O poder que cura está na pessoa de Jesus, em sua santidade, em sua divindade. Nenhum fio azul daria conta de representar quem Jesus é. Não foram as franjas na roupa que curou essa mulher. Foi o próprio Senhor Jesus, mais santo do que a santidade que as fitas azuis representavam na roupa de qualquer judeu. Doce é o Senhor Jesus, santo é o Senhor Jesus, mais digno que todos os rituais. E Ele é santo por você, Ele é santo por mim. Os rituais é para a gente lembrar de Jesus. O batismo é a nossa nova vida em Cristo. A Santa Ceia é que Jesus é o pão da vida e no seu sangue há a nova aliança. Percebe? Não é para você ficar apaixonado pela ceia, é para você se apaixonar por Jesus que a ceia representa. Queridos irmãos, perceba como toda a Escritura é sobre Jesus. E agora, quando nós tocamos em Jesus pela fé, a virtude dele passa para nós. E agora nós caminhamos em santidade. E eu peço a você, que você enche o seu coração de fitinhas azuis, nas bordas, na bainha da sua alma, e que você seja santo, que você lembre da lei de Deus, mas lembre mais ainda que Cristo cumpriu a lei para nós. Cristo, eu ia brincar aqui, Cristo é a nossa fitinha azul, não, Ele é muito mais, Ele é tudo para cada um de nós. Vamos orar? Senhor, abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs e todos aqueles que assistiram essa mensagem. Que o Teu Espírito nos faça lembrar da Tua lei e que possamos dedicar a nossa vida a sermos mais santos, imitando o Senhor Jesus. Dá-nos a Tua paz e a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal da Segunda Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora e até a próxima, se Deus assim nos permitir.